Queridos, nós estamos numa série de mensagens expondo o livro de 1 João. Eu convido você a abrir então nessa carta de 1 João e nós vamos continuar essa reflexão. Eu quero perguntar para você nesse início qual é a pior coisa que alguém pode descobrir a seu respeito. O que você esconde as 7 chaves? O que ninguém sabe que você fez? Ou poucas pessoas? E que você tem medo que as pessoas descubram, e que você sofre com isso, e que isso te perturba, isso te incomoda. Talvez você já lidou com isso, ou já tentou lidar, mas isso ainda acaba te assombrando, né? Como que você lida com isso? A forma como você lida com isso, a forma como você lida com esse seu passado, com esse seu trauma, com essa situação aí que você fez, que ofendeu a Deus, que ofendeu pessoas, que trouxe consequências, que você lida com isso, a forma como você lida com isso vai determinar a saúde dos seus relacionamentos com Deus e com as pessoas. A forma como você lida com aquilo que você fez de errado lá atrás determina a saúde do seu relacionamento, seja com Deus ou seja com as pessoas. E nós queremos nessa mensagem compreender isso. Então, como lidar de uma forma bíblica? Como lidar de uma forma saudável para que eu tenha relacionamentos verdadeiros, tenha relacionamentos profundos, relacionamentos sem fingimento, relacionamentos sem máscaras, ser autêntico. Eu sou quem eu sou e fiz o que eu fiz e lido bem com isso porque Cristo me perdoou, sou uma nova criatura, sou de fato pecador, me envergonho muito disso. Mas desde aquela época eu busco ser uma nova pessoa, vivendo para a glória de Deus, andando em santidade, me arrependendo dos meus pecados, confiando em Jesus. Então a maneira como eu lido com isso determina a saúde dos meus relacionamentos, para que tenhamos relacionamentos de fato verdadeiros, sem hipocrisia, sem falsidade, relacionamentos que sejam profundos e não superficiais. Nós vivemos em dias que você não pode ser transparente. Você conversa com as pessoas e aí você está lá, sua vozinha da consciência falando para ti, né? Tudo que você falar vai ser usado contra você no momento oportuno. E aí você está lá, puxa, mas eu queria ser tão transparente, eu queria me abrir, eu queria falar. Aí a voz da consciência fala, continua falando, vai, fala. E daqui um pouco dá 5 minutos da cabeça da pessoa e tudo que você falou, você abriu o seu coração, ela vai usar tudo aquilo dali contra você. Então a gente precisa saber que tudo que a gente fala, muito provavelmente vai ser usado contra nós em determinado momento, se a outra pessoa não tiver maturidade para isso. Então no mundo, né, tem aquela frase lá, não sangue em tanque de tubarões. Não sangue, porque se você sangrar, os tubarões vão te atacar, eles vão te devorar, eles vão te trucidar, e as pessoas vêm sem dó, elas vêm sem piedade, elas vêm sem compaixão, e elas ofendem mesmo, e elas ferem mesmo. Elas sabem aonde bater. Elas sabem aonde bater. E aí às vezes a gente acaba então com medo de um sofrimento futuro, a gente acaba nos fechando. 1 João vai responder tudo isso. Vai mostrar pra gente como que a gente deve lidar então com as nossas falhas. 1 João capítulo 1, versículo 5. 1 João capítulo 1, versículo 5 em diante. O propósito de João ao escrever essa carta, e esses versículos, é que a verdadeira comunhão com Deus e com os homens só é possível através de um conhecimento correto. Eu preciso conhecer a Deus, eu preciso me conhecer. Não é um autoconhecimento secular, é um autoconhecimento bíblico. O que a Bíblia diz de quem eu sou, ok? Vamos ler juntos então? A verdadeira comunhão com Deus e com os homens só é possível através de um conhecimento correto. E aí, quem gosta aqui de futebol, o futebol brasileiro, futebol normal aí pra gente, né? Quem gosta aí? Levanta a mão. Quem gosta de futebol americano? Levanta a mão. Temos poucas pessoas. Eu e o Samuco, ano passado, a gente acompanhou um pouco futebol americano. E a gente fica na conta, né, dos dias de quando vai voltar. É muito legal, é muito legal. E não é porque eu não sei jogar o futebol brasileiro,
Mas futebol americano é muito mais dinâmico. Depois que a gente entende como que o jogo funciona, a gente fala, gente, o futebol brasileiro é muito parado. E aí um dia eu conversando com alguém que joga a bola bem, e ele, que isso, né? Isso aqui você não sabe jogar e tal. Não, de fato eu não sei, né? A gente brinca, né? Mas eu falei assim, ó, hoje tem jogo de futebol americano, vamos assistir junto? E aí eu só dei algumas orientações para ele como que era, 5 minutos de jogo, 5. Ele falou, gente, é muito mais legal mesmo. Eu falei, porque tudo pode acontecer a qualquer momento. Não é que nem o futebol brasileiro, tá 3-0, você fala, cara, você alimenta quase uma esperança falsa de virada, né? Aí lá, tá, fez 1, tá, 3-1, 3-2, quem sabe empata. Aí empatou, quem sabe vira. Futebol americano pode estar 7-0, 20-0, 40-0. O negócio pode virar em poucos minutos ali, né? E teve grandes viradas já na história, não de 40-0, um pouco menos, né? De 37, se eu não me engano, mas já teve viradas assim, né? A pontuação é diferente. E aí no futebol americano você tem os caras que lançam, os caras que correm, você sabe disso, e tem os grandão. Tem os grandão. Os grandão é aquela fila que fica na frente quando a bola passa para o quarterback, o cara que vai lançar a bola, é o camisa 10 do futebol brasileiro, é ele que arma o time. Então fica aquela galera, os grandão lá, vocês já sabem da igreja quem que são esses caras, né? Fica lá aqueles grandão lá, e aí o quarterback vai pegar a bola aqui, ó, e aí ele vai lançar. E aí eles vão proteger, eles não vão deixar o cara chegar. E aí quando o outro time está com a bola e está avançando, né? Esses caras têm que impedir, esses caras têm que derrubar. Esses caras são aqueles cavalos que vão para cima e o magrinho tem que desviar, porque senão os caras vão arrebentar ele. São os grandão. Então hoje eu queria falar sobre 3 grandão aí. 3 adversários que nos impedem de ter essa verdadeira comunhão que a gente deseja. E que se você não conseguir driblar esses caras, eles não vão deixar você pontuar. Eles não vão deixar você ter um relacionamento verdadeiro com Deus e com as pessoas. Qual que é o primeiro adversário que a gente precisa driblar? O primeiro adversário é andar nas trevas. Olha o que diz o versículo 5 até o versículo 7. Essa mensagem que ouvimos dele e agora lhes transmitimos: Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, nós fazemos o quê? Mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, nós temos o quê? Comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O primeiro adversário para a verdadeira comunhão é andarmos nas trevas. Aí o apóstolo João, ao escrever essa carta, ele divide o seu livro em basicamente 2 partes. A primeira parte começa aqui no versículo 5, Deus é luz. E a partir de agora ele apresenta os critérios para nós termos comunhão com Deus. Mais à frente ele vai falar, Deus é amor. E aí ele vai falar dos critérios para nós termos relacionamento com esse Deus que é amor. Então Deus é luz. E aí ele diz que em Deus não há trevas nenhuma, não há nada encoberto em Deus, diferente dos homens, que a gente parece que sempre tem algo para esconder. Teu celular é com senha ou é sem senha? Pode falar aí, com senha ou sem senha? Bom, se todo mundo falou com senha. Aí a gente vai falar, claro, tem aplicativos do banco. Não, o aplicativo do banco também tem senha. Não tem? Mas por que eu coloco senha? Porque eu não quero que alguém veja as minhas conversas. Eu não quero que alguém chegue no meu computador e puxe o histórico. Porque eu tenho coisas para esconder. Eu não quero que as pessoas saibam o que acontece. E João está falando, Deus é luz, só que Deus não tem escuridão nenhuma. Não tem nada oculto, não tem nada escondido, é a expressão de santidade. Deus é puro, Deus não tem nenhuma mancha, Quando a gente era, eu acho que antigamente, hoje não lembro muito, é um exemplo muito bobo, mas ilustra bem, né? Eu acho que hoje já mudou bastante aí os desodorantes, mas lembra que antigamente os desodorantes deixavam umas marcas assim, né? E aí até começaram a lançar uns desodorantes assim, que era para ser usado tanto camisa escura como camisa clara, lembra? Tinha camisa escura, ficava mancha clara.
Se tinha a camisa clara, começava a fazer uma mancha escura. E quanto mais claridade, mais você consegue ver as manchas. Os pintores, quando vão pintar uma parede, aqueles caras que são bons, técnicos, excelentes, o que eles pegam? Pegam uma luz e começam a ver se tem falhas na pintura, porque a luz expõe as falhas. E Deus é luz, Deus não tem mancha nenhuma, Ele é imaculado. E aí o versículo 6 diz que é impossível, hein? Se Deus não tem nenhuma mancha, o versículo 6 diz, olha, se eu afirmo que eu tenho comunhão com Deus, mas eu estou andando nas trevas, eu tenho manchas, tenho coisas para esconder, eu sou um grande de um mentiroso, porque eu não estou praticando a verdade. Olha o que o João está falando. Deus tem mancha? Não tem. Eu tenho mancha? Aí eu falo, não, mas eu estou andando com Deus, então eu não deveria ter manchas. Porque se eu afirmo que eu ando com Deus, mas ao mesmo tempo eu estou andando nas trevas, eu sou um grande mentiroso. Nós mentimos, nós não praticamos a verdade. E nós somos agora filhos da luz. Deus nos resgatou para a sua maravilhosa luz. É impossível dizer que nós estamos com Deus, que temos comunhão com Deus, que amamos a Deus, e ao mesmo tempo praticarmos aquilo que é de trevas, aquilo que é vergonhoso. Não há compatibilidade entre luz e trevas. Em Deus, irmãos, em Deus não tem aquelas áreas de crepúsculo, aquelas áreas sombrias. Não tem, não é. E aí eu já mencionei isso para os irmãos, não é certo a gente manter um pé em cada canoa. Tem pessoas que querem o melhor de Deus, o melhor da igreja, o melhor do mundo. Eu quero algumas coisas, eu quero Jesus como o meu Salvador, eu quero Jesus como o meu perdoador, eu quero Jesus como o Deus gracioso, o Deus de amor, o Deus de começos, um Deus que me salva, um Deus que vai me levar para o céu, mas ao mesmo tempo eu quero viver na imoralidade, ao mesmo tempo eu quero viver na sexualidade corrompida, depravada, ao mesmo tempo eu alimento ódio no meu coração, ao mesmo tempo eu tenho inveja. A minha língua é solta, sou fofoqueiro, caluniador, falo mal das pessoas. Ao mesmo tempo eu separo, faço divisão. Ao mesmo tempo eu sou ganancioso, não sou generoso. Não dá para a gente manter um pé em cada canoa. Se eu afirmo que eu estou na luz, eu não terei essas manchas. E aí o versículo 7 é incrível. Ele mostra para a gente que andar na luz é andar com outras pessoas que andam na luz. Vamos ler juntos? Andar na luz é andar com outras pessoas que andam na luz. Vamos ler de novo o versículo 7. Marca na sua Bíblia esse versículo aí. Marca. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí conhece aquela pessoa que está afastada da comunhão da igreja? E quando eu falo igreja, eu falo prédio, não falo CNPJ. Falo pessoas, um povo redimido e resgatado por Jesus. Aí você fala assim, aí a pessoa não tem comunhão, não tem. Aí você pergunta para a pessoa, como é que você está o seu relacionamento com Deus? O que ela fala? Está tudo bem, está tudo ótimo, nunca esteve melhor. E João fala, não está. Porque se você está andando na luz, como Deus está na luz, tem outras pessoas que também estão andando na luz. E aí ao mesmo tempo então que eu estou andando na luz, eu vou ter pessoas que estarão ao meu lado e nós vamos andar juntos, porque o nosso objetivo é o mesmo, o nosso destino é o mesmo, o nosso alvo é o mesmo, o nosso propósito é o mesmo. Então nós vamos ter comunhão uns com os outros. Estar ligado com a cabeça, estar ligado com o corpo. É impossível amar a Deus e não amar a igreja. Você se relacionaria com alguém que fala assim, eu odeio a tua esposa, detesto a tua esposa, falo mal da tua esposa para todo mundo, eu judio da sua esposa? Você teria comunhão com uma pessoa assim? Então não tem como a gente ter comunhão com Deus e não amar a igreja dele. Se nós amamos a Deus, nós amamos o povo que ele resgatou, que ele comprou. Então quando eu ando na luz, eu tenho comunhão verdadeira, relacionamento verdadeiro, e o foco aqui não é uniformidade, todos iguais, é diversidade, irmãos. Olha aqui, todos nós somos diferentes uns dos outros, gostamos de coisas diferentes, falamos de formas diferentes, nós temos talvez até valores diferentes, mas o nosso propósito é o mesmo: glorificar, amar a Jesus,
Então, o primeiro adversário para a gente, na nossa comunhão verdadeira, o primeiro adversário é se eu andar nas trevas. Se eu andar nas trevas, eu não vou ter comunhão verdadeira, nem com Deus, nem com o próximo. Segundo adversário, dizer que não é pecador. Vamos dizer juntos? Dizer que não é pecador. Eu não sou pecador, não. Eu não. Conhece pessoas assim? Eu conheço. Ô fulano, você é pecador? Não, eu não. Eu não peco, sou impecável. Olha aí o que diz, olha o versículo 8 e 9. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, vamos ver juntos esse versículo, acho que numa versão antiga todo mundo conhece, né? Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se eu afirmo que eu não tenho pecado, eu engano a quem? A mim mesmo, e a verdade não está em nós. Você é pecador? Nós somos pecadores, certo? Você é pecador? Muito ou pouco? Muito. Eu alistei alguns versículos aqui. Isaías 64:4 diz que nós somos imundos. Imundos. Todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Os nossos atos do quê? Não é ato de injustiça, é ato de justiça. Aquilo que eu fiz correto, aquilo que eu fiz certo. A Bíblia fala, é trapo de imundícia isso aí. Trapo de imundícia na época, né? Ou se referia, ou a os dois também, né? Ou se referia, não havia absorvente para as mulheres naquela época. Então havia os panos. E aí, né? Imaginem aí as irmãs que têm um período muito difícil, né? Aquele pano lá. Imagina naquela época, certo? Ou também era o pano, vamos melhorar um pouco, né? Ou era o pano que era usado pelos leprosos. O pano que era usado pelos leprosos. Então você imagina, a lepra, né? Vai corroendo. Então você enrolava, vamos dizer, a sua mão está leprosa, você enrolava lá com um pano para evitar contaminação. Imagina o cheiro, imagina as bactérias, imagina a imundícia daquele pano. E Deus está falando, os seus atos de justiça são como trapos de imundícia. Você pegaria um pano desse e colocaria no guardanapo? Fez um bolo lá, traz um pano de imundícia lá, né? Tem um paninho que, né? Aí talvez de lepra dificilmente iria se lavar e usar de novo, né? Usaria talvez, acho que até se desfazer e ir embora. Mas talvez o trapo lá o pano, né? Usado mês a mês ali, talvez era lavado e reutilizado, vamos dizer. Pega lá aquele paninho, tá lavadinho, eu lavei, tá tinindo. Traz aquele pano lá para encobrir o bolo que eu acabei de fazer aqui. Daria certo? Tá passando mal já, né? Gente, atos de justiça perante Deus, nossos atos de justiça perante Deus. Nossa, eu sou bom, hein? Isso aqui eu fiz legal, hein? Pessoal, trapo de imundícia. Consegue compreender? Isaías 64, versículo 6 diz que nós somos incapazes de agradar a Deus. Jeremias 17:9, nosso coração é enganoso. Ezequiel 14, de 1 a 7, nosso coração é cheio de ídolos. Salmo 51:5, nós nascemos em pecado. Salmo 86:11, nosso coração é dividido. Salmo 119, 69, 70, eu tenho um coração duro. Hebreus 3, 12 e 13 fala, não endureçam o vosso coração. Nosso coração ele pode ser endurecido. Marcos 7, 21, nosso coração é infectado. Lucas 18, 13, nós somos pecadores. Efésios 2:1, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Efésios 2:2, andando segundo o curso desse mundo. Efésios 2:2, desobediente. Efésios 2:3, filho da ira. Efésios 2:12, separado de Israel, estranho às alianças, sem esperança, sem Deus no mundo. Romanos 3:18, sem temor de Deus. Romanos 5:8, inimigo de Deus. Romanos 7:5, controlado pelo pecado. Romanos 8:1, culpado. Isaías 59:2, Romanos 3:23, destituído da graça e da glória de Deus. Colossenses 1:21, estranho e inimigo no entendimento devido às minhas obras malignas. Você está entendendo quem nós somos? Nós somos o quê?
Pecadores. E se eu afirmo que eu não sou um pecador, aí eu tenho um adversário que impede eu ter a comunhão com esse Deus Santo. E aí o que nós devemos fazer? O versículo 9 que nós lemos, nós devemos confessar os nossos pecados. E gente, como isso é difícil, né? Como é difícil nós confessarmos os nossos pecados. Qual foi a última vez que você pediu perdão para seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa? Perdão porque eu fiz isso, perdão porque eu falei isso. Alguém te confrontou, olha, você não deveria ter falado isso, ter feito isso, ter decidido aquilo. Nossa, é verdade, você pode me perdoar, foi um erro mesmo. Qual foi a última vez que você fez isso? A gente não faz. Por que a gente não faz isso, irmãos? Porque a gente acha que nós não erramos. Nós achamos que nós somos o quê? Perfeitos. E errado e pecador é o outro. Então eu devo confessar. Confessar significa o quê? Dizer a mesma coisa que Deus diz. O que significa confessar? Dizer a mesma coisa que Deus diz. É homologar, é reconhecer, é subscrever o que Deus fala a meu respeito. Se Deus fala que eu sou um pecador, eu assino embaixo: Deus, eu sou um pecador. Eu subscrevo o que o Senhor diz. Mas nós temos dificuldade em lidar por isso. É por isso que o versículo 8 diz aí, ó: se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Então nós nos enganamos achando que nós somos justos. Nós nos enganamos achando que nós somos pessoas boas. Não é verdade? Você já falou isso? Ah, eu sou uma pessoa boa. Eu tenho um bom coração. Já falou isso? Fulano tem um bom coração. Nossa, fulano, olha, se tem uma pessoa aqui nessa terra que tem um coração bom, é fulano. Isso quem está dizendo é você, não é? O que Deus está falando à luz da palavra dele, não. Perante Deus, guarde isso aqui que eu vou te falar, ó. Perante Deus não existem pessoas boas. Perante Deus não existem pessoas boas. Perante Deus existem pecadores redimidos, que se arrependem, que confiam, que se entregam a Cristo, e pecadores que não fizeram isso. Pessoas que reconhecem que sim, eu sou mau, eu sou inimigo de Deus, eu era orgulhoso, e aí eu me rebelei contra Deus, as minhas mancadas, as minhas coisas de errados. E aí essas pessoas que reconhecem isso, elas confessam, elas dizem o que Deus diz: Deus, eu sou invejoso, Deus, eu tenho palavras torpes, Deus, eu faço fofoca, me perdoe por isso, Senhor. Deus, eu sou um coração descontente, Deus. Tudo que o Senhor faz eu reclamo, eu murmuro. Se chove eu reclamo da chuva, se está sol eu reclamo do sol, se eu estou empregado eu reclamo do chefe, se eu estou desempregado eu reclamo que eu não tenho emprego. Eu só reclamo. Eu preciso confessar, dizer o que é o pecado. E você já reparou que na nossa sociedade, aquilo que era pecado antigamente está recebendo uma nova nomenclatura, uma nova terminologia. Eles estão mudando agora. Daqui em diante cada vez vai ficar mais assim: o ser humano, segundo a sociedade, para a sociedade, o ser humano é uma pessoa boa, e quem estragou ela foi a sociedade, certo? Parece que essas pessoas não têm filhos, e eu acho que essas pessoas de fato não têm filhos. Eles são aqueles mãe de pet, pai de pet, né? Porque põe uma criança em casa para você ver que é pecador, né? Aí eles falam: mas é fase. Sim, é fase de um pecador. Ele não sabe falar, então sabe chorar, sabe gritar, sabe exigir a participação na hora, que nem eu combinei com a Sofia. Na hora eu falei: Sofia, na hora que eu falar que criança chora, você chora. Né? E aí, gente, é impressionante. Impressionante. O ser humano, ele tem fases de pecador, mas para a sociedade ele vai começar assim a falar: o ser humano não é pecador, o ser humano é doente. E se o ser humano é doente, ele precisa de tratamento médico. A maioria dos casos que chegam em aconselhamento, sim, tem fatores fisiológicos, porque nós somos uma coisa só, e o nosso imaterial interfere no nosso físico, interfere.
Mas é impressionante, à medida que a pessoa ela começa a confessar os pecados, muitas e muitas vezes, os problemas fisiológicos eles começam a serem resolvidos. A gastrite, enxaqueca, depressão, pânico. Nós, como conselheiros, nós temos que ter médicos aliados para ver se de fato não existem aspectos fisiológicos que acontecem. Mas na medida que a pessoa começa a ter uma verdadeira comunhão com Deus, seus problemas começam a ser resolvidos. Mas nós nos enganamos, nós tentamos esconder de Deus, das pessoas, nós queremos demonstrar que nós somos perfeitos, que o nosso casamento é perfeito, que a nossa família é perfeita, que a nossa igreja é perfeita. Irmãos, eu quero fazer um exercício agora contigo. Quais nomes que nós damos para aquelas pessoas que se escondem, tá? Aquelas pessoas que são mentirosas, aquelas pessoas que não são verdadeiras. Eu quero que você dê nomes para essas pessoas. Elas são o quê? Aquelas pessoas que enganam, que mentem, que se escondem, que não são verdadeiras. Como que a gente chama elas? Falsa. O que mais? Covarde. O que mais? Traíra. Oi? Pecadora. Hipócrita. O que mais? Como que a gente chama? Infiel. Desleal, sem vergonha, enganador, fingido, pilantra, artificial, mau caráter. Olha, está esquentando, continua. Farsante, impostor. Eita, esse eu não sei o que é, deve ser ruim. É ruim, esse aí é. Gente, não são esses termos que a gente dá para quem engana, quem é falso, quem não é verdadeiro? Pega todos esses nomes e aplica para ti, quando você acha que é uma pessoa boa, quando você não admite que você é um pecador, quando você não confessa os seus pecados. É o que João fala no versículo 8: enganamo-nos. O segundo adversário, então, para uma comunhão verdadeira é dizer que eu não sou pecador, mas aqueles que confessam seus pecados, eles são perdoados. O versículo 9 diz: ele é fiel e justo para o quê? Perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda a injustiça. Deus perdoa quantos pecados? Todos. Lembra como é que eu comecei a mensagem? Que se a pessoa descobrisse a pior coisa aí da sua vida que você fez, aquilo que você quer esconder de todos, Jesus já perdoou esse pecado. Eu aprendi, irmãos, na minha vida, que eu não tenho nada a esconder de ninguém. Eu não tenho nada a provar para ninguém, porque a cruz já revelou quem eu sou. Não preciso esconder nada. Quer perguntar? Pergunta. Eu falo. Não quer ouvir a resposta? Só não perguntar. Se perguntar, vai ouvir a resposta. Quando é ser desse jeito, muito pior, irmão. Se eu estou respondendo só essa pergunta. Se fizer 2, você vai achar que eu sou duplamente pior. Se fizer a terceira pergunta, triplamente pior. Mas eu não tenho nada a esconder. Sabe por quê? Porque a cruz já expôs todos os meus pecados lá na cruz. Eu não preciso provar nada para ninguém que eu sou bom, porque eu não sou bom. O meu Jesus é bom. Eu não tenho mais nada a perder então, porque eu já fui cancelado na cruz. O que eu tenho que falar, eu falo. O que eu tenho que fazer, eu faço. Ah, mas vão te cancelar. Não tem problema, eu já fui cancelado. Mas vão te matar se você fizer isso. Eu já morri em Cristo. Porque nós somos pecadores e Jesus, ele perdoa os nossos pecados. A nossa dívida foi então cancelada. Nada pode mais nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que cântico lindo lá de Romanos. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí, mas vamos dizer que alguém chega na vida e a pessoa chega e fala assim, né? A gente, livro aberto, tranquilo, não tem nada a esconder, a gente só fala, o capítulo 3 é feio pra caramba na minha vida, hein?
Tem que ter estômago para ler. Está pronto para ler? Então lê lá. Capítulo 8 lá também pega umas coisas muito feias lá. Se tiver estômago, lê. Senão é melhor não ler. Pula, né? Mas aí vamos dizer que a gente pega esses pecadores que começam a nos acusar e jogar na nossa cara. E aí é simples, é só você olhar no olho da pessoa e falar: você está falando essas coisas em nome de quem? De Deus ou do diabo? Se for de Deus, Deus falou que dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Você está me alertando para mim tomar cuidado? Eu recebo o alerta. Mas se você não está fazendo isso em amor, e se você foi pescar no mar de um esquecimento de Deus e trazer isso para jogar na minha cara, você está fazendo o papel do diabo na minha vida. Você está fazendo o papel do acusador. Jesus é o perdoador. O diabo é que lança os meus pecados na minha cara. Então eu volto a perguntar: você está lembrando desses pecados para mim por quê? Você está falando em nome de Deus ou em nome do diabo? Irmãos, porque Jesus perdoa, não há mais nada que a gente possa encobrir, porque tudo foi exposto. Não há mais nada que as pessoas possam descobrir da nossa vida, porque já foi exposto. Esse é o segundo adversário, dizer que nós não somos pecadores. O terceiro adversário é dizer que não peca. Versículo 10 até o versículo 2: se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas os nossos pecados, mas os pecados de todo mundo. O primeiro adversário que nós vimos que impede a nossa comunhão com Deus é andarmos nas trevas. O segundo adversário é dizer que nós não somos o quê? Pecadores. E o terceiro adversário é dizer que eu não peco, ou seja, não reconhecer que nós pecamos. É a mesma coisa que afirmar que Deus é mentiroso. E gente, eu conheço alguém que fala que não peca. Não é coisa isso ali, eu conheço alguém, e aí eu falo mesmo, até pecador mesmo. Está pecando agora, não sei o que, está pecando. Olha o que a Bíblia diz, entre o teu discurso, o que a Bíblia diz, eu fico com o que a Bíblia diz. Não reconhecer que pecamos é o mesmo que afirmar que Deus é mentira. Mas eu oro, eu leio a Bíblia, todos nós fazemos isso também, mas nós pecamos. Deus os criou, Ele sabe o que aconteceu, Ele sabe como resolver nossos problemas, Ele sabe como nós devemos viver em comunidade, como resolver os nossos relacionamentos. Deus os conhece. E se eu afirmo que eu não peco, eu faço de Deus um mentiroso. Vamos pensar no pecado. Nós somos pecadores, amém? Amém. Pecadores redimidos por Jesus? Amém. Aí, gostei que foi um pouquinho mais forte, né? Pecadores que foram alcançados por Cristo. Pecado é você não glorificar a Deus, não exaltar a Deus, certo? E aí a palavra pecado é errar o alvo, certo? Pecar é errar o alvo, eu erro o alvo de Deus para a minha vida, certo? Como que eu faço isso? Eu posso errar o alvo de Deus para a minha vida pensando, sim ou não? Pensei algo que não agrada a Deus, certo? Desejei algo que Deus não queria que eu desejasse, certo? Isso é o que? Pecado. Vamos imaginar assim, ó, fisicamente, eu nem saí do lugar, mas eu só pensei algo, certo? E é muito interessante que lá no Antigo Testamento, as pessoas que cometiam adultério, né? E aí, pecado de adultério, facilmente acusado, apedrejado, tal, não sei o que. Jesus vem e ele fala assim, ó, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro no coração, já adulterou com ela. Aí pensa comigo, se Jesus estivesse inventando uma religião falsa, você estivesse inventando uma religião, tá? Você colocaria um padrão desse? Porque você já ia tirar 50% dos seguidores, dos homens, sim ou não?
O homem fala assim, para seguir tem que ter essa regra aí, se eu olhar já era, se eu olhei e desejei, já deu ruim já? Não dá para seguir, não tem. Eu vou acabar errando, não tem como. Se você se irar contra alguém, você é culpado de assassinato, vai dirigir no trânsito de Limeira. Vai dirigir no trânsito de Limeira, na hora de pico, né? Teu carro é cheio de sangue, né? Ou o meu. A gente vai deixando uma sequência de corpos espalhados, né? Aí alguém fala, ih, o Onésio passou por aqui, gente. Né? Porque se a gente se irar contra alguém, a gente já pecou. Se a gente chamar alguém de louco, a gente já pecou. Você entrou na loja, o atendente não veio te atender na hora que você achou que deveria. O vendedor tentou te enganar, já se ira. Então, se você fosse inventar uma religião, você não colocaria essas regras. Você concorda comigo? Você ia baixar o padrão para que você tivesse mais seguidores. Mas como Jesus é a verdade, ele fala, esse é o padrão, eu sou santo, irmão. E ele já põe o padrão lá em cima para você saber que você não consegue atingir o padrão dele. Porque a glória é de quem? É dele. E aí quando você consegue controlar, por isso que Jó falou assim, ó, eu fiz uma aliança com os meus olhos para não olhar com impureza para as minhas irmãs. Fiz uma aliança com os meus olhos. Então eu vou tomar cuidado com aquilo que eu vejo. Com a internet, com o computador, com o que lá for, na rua, no serviço, eu vou fazer uma aliança, não vou olhar, vou virar a cara, não quero ver. Ah, mas tu é bobo, tu não viu lá aquele filme, você não viu aquela série. Para quê? Se eu vou ver aquela série, eu vou ficar pecando. Posso viver sem ela tranquilamente. Bom, mas todo mundo viu, mas eu não sou todo mundo. Tem um Deus que eu vou prestar contas. Irmãos, afirmar que não temos pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso. Se alguém pecar, nós temos um intercessor. As irmãs, quando estão na TPM, se iram, né? Ficam um pouquinho nervosas. E eu não sei se na tua casa é igual na minha. Gente, é impressionante. Você está percebendo que está na TPM lá? Se você perguntar, você está na TPM? Gente, parece que piora, né? Mas a gente só está querendo saber para, né? Aonde que eu vou ir para não cometer, né? Não ser assassinado, né? Um negócio assim, tomar cuidado, né? Não ter nenhum homicídio aqui em casa, né? Mas se perguntar se está na TPM, ou se falar assim, ó, calma, respira fundo, né? Então esses dias eu falei, já veio lá, ouviu. Esses dias estava um pouco chorosa, estava um pouco pecadora demais, né? Não que o choro é pecado, né? Mas estava vendo alguns comentários, né? Assim, falei, amor, calma. Calma. Mas ó, se fosse talvez em outro período, esse problema não seria problema. Por quê? Porque eu acho que está vindo a TPM aí, então tem esse agravante. E aí vai olhar diferente para a situação, então calma. Depois disso eu não lembro mais nada. Eu acordei no chão do banheiro, eu acho que eu desmaiei, né? Calma. Se alguém pecar, nós temos um intercessor. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Eu quero que você olhe aí, ó, versículo 10. Se afirmamos que não pecamos, chamamos de Deus mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Versículo 1, capítulo 2. Meus filhinhos, escrevam-nos essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, nós temos o que? Um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Irmãos, marca aí na Bíblia. Jesus está no lado de quem, irmãos? Jesus está no lado de quem? Dos pecadores. Olha que incrível isso. Mas se você não reconhece que você é pecador, Jesus não está do teu lado.
a religiosidade, né? A religiosidade faz, você peca diferente do que eu, sai de perto, você é nojento, você é impuro. Mas Jesus está do lado daqueles que são o quê? Pecadores. Isso é incrível, irmãos. Se Jesus está do meu lado, não importa se eu vou estar sozinho. Jesus, o Senhor está aqui, então tá beleza. Consegui o barco. Se tiver mais alguém, louvado seja Deus. Mas se não, Jesus está do lado dos pecadores e os defende. Você imagina? Pensa numa causa. Talvez todo mundo já teve que procurar algum advogado em algum momento. Pensa numa causa impossível de você vencer. Você precisa procurar o melhor advogado para isso. E a nossa ofensa foi contra um Deus santo. E Jesus agora está do nosso lado e nos defende. Jesus não veio para nos acusar. Jesus veio para nos defender. Quem nos acusa é o diabo. Quem nos defende é Jesus. É Ele que sofreu o duro golpe da lei. Ele levou a nossa culpa. Ele se fez pecado no nosso lugar. Por isso que Ele é a propiciação dos nossos pecados. Ele desviou a ira de Deus para Ele. Isso que significa propiciação. Talvez na sua Bíblia traz essa palavra propiciação no versículo 2, né? Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados do mundo todo. Talvez na sua versão traz propiciação aí, não é? Propiciação significa desviar a ira de Deus. Você está imaginando? Deus santo, irado contra o pecado, vai punir o pecado, e de repente Jesus fala assim, ó, eu estou oferecendo um sacrifício aceitável ao Pai, no lugar dos pecadores. E a ira de Deus, ela é desviada para quem? Para Jesus. E é por isso que Jesus na cruz diz, Deus meu, por que me desamparaste? Se Jesus fosse, Deus Pai fosse responder ali, Jesus fosse responder, né? Deus Pai fosse falar, porque eu estou levando os pecados do Douglas, estou levando os pecados da Cris, estou levando os pecados do Zé, estou levando os pecados da Mara, da Maria, do Onés, do Eli, do Wagner. Eu estou levando todos os pecados. E esse Deus Santo não tolera pecado. Jesus nos defende. Irmão, Jesus toma o nosso lugar. Ele não veio apenas apaziguar, Ele veio de fato trazer a paz, reconciliar. Por isso que a Bíblia diz, vamos ler juntos João 3,16, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Deus não é brasileiro, Ele não vai arrumar um jeitinho quando você morrer. Você tem Jesus? Não, não tenho Jesus. Mas você buscou ser uma pessoa boa na terra? Busquei. Tá bom, então pode entrar no céu. Você tem Jesus? Não, não tenho Jesus, mas eu fui uma pessoa boa. Aparta de mim. Não te conheço. Vá para o lugar preparado para Satanás e seus anjos. Deus não é brasileiro, Ele não vai arrumar um jeitinho para nós nos achegarmos diante dele. A ira de Deus permanece sobre todos aqueles que não creem no Senhor Jesus. A ira de Deus contra o pecado e o pecador foi direcionada a Jesus. Através de Cristo alcançamos a justificação que a gente tanto busca. Vamos ler juntos Gálatas 2,16. E no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Não é o que você faz, é o que Cristo fez. Por isso que o ladrão da cruz que nada fez, Jesus, lembra de mim quando entrares no seu reino? Hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. O ladrão da cruz entregou o dízimo, foi para a igreja, liderou um pequeno grupo, evangelizou alguém, só creu. Falou para o outro, fica quieto aí, cara.
Jesus está aqui, Ele não fez nada para estar aqui, nós merecemos estarmos aqui. Cala a boca. Jesus, lembra de mim quando entrares no seu reino? Hoje mesmo você vai estar. E o detalhe é que esse ladrão da cruz não é um ladrão bonzinho, porque Lucas diz que ambos os ladrões zombavam de Cristo no início, mas a maneira como Jesus se portou na crucificação foi impactando aquele homem. Ele foi vendo Jesus, ele foi ouvindo as frases de Jesus na cruz, e ele foi refletindo, ele falou: eu mereço estar aqui, Jesus não. E aquilo dali tocou nele, e ele reconheceu que Jesus era o Messias, e ele creu nisso, e ele não obedeceu à lei, irmãos. Ele não fez nada. É por isso que eu falo, a gente tem que pregar o Evangelho para as crianças, até no ventre. Deus pode agir no ventre, pregar o Evangelho sobre os nossos filhos. Está dormindo, prega o Evangelho, ora com eles, está andando na rua, fala do Evangelho. Aí vem aquelas pessoas que falam: ah, mas a criança não entende. Entende, ou se entende. Quantas vezes no ventre, às vezes estava lá agitado, aí chega o pai: que foi, filha? Que foi? Calma, está na barriga ainda, calma, fica tranquilinha, papai está aqui. Aí tranquiliza. Acaba de sair da barriga, vai lá naquela mesa, né, que vai esquentar lá, e aí de repente está lá agitado, tudo, o universo se abriu, né, do nenê, o universo se abriu, de repente a mãe está lá, né, aí o pai vai lá: que foi, filha? Já começa a procurar, reconhece essa voz. Por que reconhece? Porque já ouvia no ventre. Pregar, porque a fé vem por ouvir a palavra, e a salvação não é pelo que eu faço, é pelo que Cristo fez. A Bíblia diz também em Isaías 61:10: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus. Oh Deus, olha que alegria, me regozija, minha alma fica feliz em Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Aqueles pecadores que a gente viu no início, agora Jesus nos reveste com o manto da justiça. Fomos declarados justos. E aí eu te pergunto, qual a pior coisa que alguém pode descobrir a seu respeito? Esse seu pecado já foi exposto lá na cruz. O que você tenta esconder dele? Não estou falando que você tem que avisar no Instagram, só estou falando que você precisa lidar melhor com ele. E que se alguém um dia chegar: você fez isso? Fiz, cara, fiz mais coisas também. Eu estou pronto aqui para lidar. Eu conheci um professor que, quando ele trabalhava numa empresa, ele levou para casa o grampeador da empresa. Anos depois que ele se converteu, ele estava estudando a Bíblia, orando, o Espírito Santo incomodou ele e falou: esse grampeador não é teu, é da empresa. Anos depois ele volta na empresa e fala: eu vim aqui pedir perdão. Pelo quê? Eu roubei esse grampeador. Eu quero devolver, eu estou à disposição aqui para restituir o que precisar. Tu é louco, cara? Não, não sou louco, eu sou discípulo de Jesus. Esse grampeador não é meu, não tem que ficar comigo. É só um grampeador, é da empresa. As canetas Bics que desaparecem, né? Guarda-chuva que desaparece, não é meu, não vai ficar comigo, eu vou devolver. Então você não precisa se defender quando alguém chegar: ou você ficou sabendo que fulano falou de ti? Cara, se falou de mim, coisa boa não é, né? Porque coisa boa é só de Jesus. Não, estou de boa, estou tranquilo. Você não precisa se defender. Alguém esses dias me mandou uma mensagem: Onéias, você precisa se defender, Onéias. Você precisa se defender. Eu falo: irmão, relaxa, calma. Jesus toma conta de nós. O que foi feito pela fé, foi feito para Deus. Ah, mas inventam mentiras. Sim, essa é a estratégia de Satanás. Não precisa se defender. Deus vai nos julgar. Não precisa se justificar, não precisa enganar ninguém. A cruz já revelou quem nós somos. Se você crê em Jesus, guarda isso: Ele te libertou da condenação do pecado. Se você crê em Jesus, Ele está te libertando do poder do pecado. E se você crê em Jesus, Ele te libertará da presença do pecado. Vou repetir: se você crê em Jesus, Ele já te libertou da condenação. Ele está te libertando do poder, e Ele te libertará da presença do pecado.
A verdadeira comunhão com Deus e com o próximo só é possível quando nós conhecemos verdadeiramente quem é Deus e quem nós somos. Então, o que nós devemos fazer? Quanto a nós, o que a gente deve fazer? Eu vou caminhar na minha vida cristã com arrependimento e fé. Vou me arrepender e confiar. Arrependimento e fé. Caminhada. Arrependimento e fé. Me arrependo dos meus pecados e confio em quem? Em Jesus. Se alguém chegar para você, você merece ir para o céu? Não, não mereço. Mas você vai para o céu? Com confiança eu vou. O que você fez para fazer isso? Nada. Quem fez é Jesus. Eu só creio. Eu creio. Arrependimento e fé. Diga a verdade acerca de você mesmo. Lembra, a gente não precisa se defender, a gente não precisa se justificar, porque a cruz já expôs, a cruz já escancarou. Quer conhecer o Onéias? Vai para a cruz de Jesus. Vê todos os pecados que foram pregados lá. Esse é o Onéias. Do interior do coração dos homens vem tudo isso. Tem alguns pecados que a gente peca com mais naturalidade, outros não é tanto o nosso jeito, mas a gente acaba pecando. E aí, olha o que Timothy Keller diz: um cristão é mais imperfeito e pecador do que você jamais ousaria imaginar, e ao mesmo tempo mais amado e aceito do que você jamais ousaria esperar. Irmãos, olha que incrível isso. Um pecador, eu e você, nós somos mais imperfeitos do que a gente ousaria imaginar, e ao mesmo tempo nós somos mais amados e aceitos do que a gente jamais ousaria esperar. A cruz revela que nós somos o quê? Pecadores. Mas a cruz também foi o maior ato de amor de Deus por nós. Então a cruz revela que eu sou pecador, mas a cruz revela que eu também sou amado por Deus. E quanto ao próximo, quanto a nós, a gente vai com arrependimento e fé. E os nossos relacionamentos? Vamos ver juntos aqui? Menos expectativa e mais amor. Como é que você vai se relacionar com as pessoas? Com menos expectativa e mais amor. Como que você vai se relacionar com os outros pecadores? Menos expectativa, mais amor. Não, fulano nunca vai fazer isso por mim. Nunca diga nunca, né? E se é pecador, menos ilusão, menos ilusão. Não espere perfeição de pecadores. Não espere. O que você pode esperar de um pecador? Pecado. O que um pecador faz de melhor? Ele peca. E se nós desejamos ter uma comunidade onde a graça de Deus é experimentada, onde as pessoas vão poder abrir o coração, revelar as suas lutas, elas precisam também saber que elas serão amadas e elas serão aceitas, porque é isso que Cristo faz por nós. Amém? Não podemos nos iludir, mas nós devemos amar. E aí nós falaremos a verdade em amor. E aí nós manteremos nossos relacionamentos com santidade e sinceridade. 3 adversários que impedem a nossa comunhão com Deus: andar nas trevas, dizer que nós não somos pecadores e dizer que nós não pecamos. Para tudo isso, nós temos um aspecto positivo no texto: Deus é luz. Jesus é o nosso advogado. E se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, Pai, pela sua palavra, que a sua palavra tenha encontrado corações nessa noite aqui, que o Senhor tenha ministrado na vida de cada um de nós, que nós possamos nos arrepender e confiar em Jesus e vivermos para a sua glória, Pai. Tenha misericórdia de nós e nos use para a sua glória. Nós queremos te louvar aqui, porque o Senhor nos vestiu com um manto de justiça. Não é o nosso manto. O nosso são aqueles trapos de imundícia, aquilo que a gente pensa errado, que a gente fala errado, o que nós fazemos errado. Até não fazer o bem é errado. Então a gente peca até na omissão. A gente peca até quando está parado.
quando a gente sabe que deve fazer o bem e não faz. Mas obrigado porque Jesus veio, obrigado porque Jesus entregou a sua vida, e que nós possamos viver então para a sua glória e o seu louvor. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a vencer esses adversários. Ajuda-nos a termos comunhão contigo, comunhão com os nossos irmãos. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.